Vamos dar aqui sequência a mais um encontro, né, da nossa sessão experimental da mentoria Colmeia, que para quem ainda nunca participou, nada mais é do que um encontro que eu trago toda semana para trazer conteúdos relevantes para vocês dentro da confeitaria, que saiam, né, dos conteúdos tradicionais que vocês estão acostumados, porque o objetivo aqui é crescimento. O objetivo aqui é que vocês entendam que, mesmo trabalhando em casa, vocês podem e devem se enxergar como empresárias, como donas de um negócio. E como toda empreendedora, especialmente a galera que está aqui, tem muita gente aqui que tem filho, muitas vezes decide empreender justamente por conta dessa atividade, né? Acontece com muitas. Aqui, por exemplo, assim, eu tenho várias alunas que estão aqui, por exemplo, assim, a gente tem a Marta, que é um caso que resolveu empreender com um menino pequeno. A gente tem a Natália, que são 3 crianças. Então, assim, é um desafio. Lógico, tem várias outras aqui, eu estou colocando aqui, mas as que eu conheço, né? Porque são minhas alunas, então eu conheço essas rotinas e os desafios que tem. E é interessante a gente falar que os desafios mudam. Por exemplo, a Marta mesmo, quando ela entrou para ser a minha mentorada, lá em 2020, eu lembro que o horário dos encontros da Colmeia era desafiador para a Marta, porque era um horário que a Marta estava dando mamar para o Arthur. Hoje, o Arthur já é até garoto propaganda da, da Croque, né? Já bota até o menino para trabalhar, para fazer propaganda lá da mãe. Então, assim, são fases e fases. Hoje vocês devem ter visto um vídeo, depois vocês correm lá na minha bio, vocês dão uma olhadinha lá. Eu fiz um post contando um pouquinho da minha trajetória, para quem não conhece, a maioria de vocês já conhece, né? Então, assim, quando eu comecei a empreender na confeitaria, de fato, assim, dedicada exclusivamente à confeitaria, eu tinha minhas crianças muito pequenininhas, muito pequenininhas. A Maria tinha 3 anos, o Miguel tinha 5 anos, e foi um período muito desafiador para mim, para minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa que eu trabalhei muito em turnos muito grandes na minha empresa. Então, assim, quando eu tive meus filhos e não tinha rede de apoio aqui também, né? Então, assim, era eu e eu. Então, assim, para mim, na minha cabeça, né, ali dentro do meu trabalho, eu não tinha outra alternativa que não fosse pensar numa escola, numa educação integral para as minhas crianças. Então, o Miguel, para vocês terem uma ideia, o Miguel entrou na creche com 4 meses e meio. Eu ia todos os dias amamentar Miguel. Meus filhos nunca aceitaram mamadeira, tal, então era aquela doideira, né? Então, o Miguel, com 4 meses e meio, eu me virava no escritório para poder ir amamentar ele na hora que ele precisava. E assim foi um bom período. E era o que eu falava assim, aqui em Vitória a gente tem uma loja, né? Nem tem mais fechada, né? Que o slogan da loja era Cipolate, né? O nome da loja é Cipolate, então falava assim que era Cipolate, que era das 7 às 7. O Miguel era esquema Cipolate na creche, 7 às 7. Né? Então, por quê? Porque eu deixava ele lá em torno de 7 e pouco, e ele ficava, eu pagava para ficar lá até o máximo do horário, porque era quando eu conseguia pegar ele na escola. Então, para vocês terem uma ideia do pancadão que era. Enfim, e ali veio Maria, e Maria era para ser no mesmo esquema, só que Maria não deu muito certo. Maria teve que ficar em casa, porque Maria foi um BO atrás do outro, confusão, não deu para ficar. E foi quando o período que eu comecei a trabalhar de home office e a confeitaria foi entrando na minha vida.
Só que quando eu me separei numa situação muito crítica, que eu não tinha, eu fiquei sem dinheiro mesmo, não tinha como trabalhar mais nesse ritmo, e automaticamente eu não tinha mais quem pudesse trabalhar na minha casa e nem como pagar a escola integral dos meus filhos. Então, eu me vi numa sinuca de bico que eu precisava arrumar um serviço que eu pudesse trabalhar de dentro de casa para poder ficar com as crianças. Coisa que o comércio exterior para mim não servia mais, porque pelo meu ritmo de trabalho, eu não tinha quem pudesse ficar com os meus filhos numa jornada tão grande para eu poder trabalhar. Então, foi quando eu decidi que a confeitaria seria o meu ganha-pão. Então, assim, quando vocês me trazem esses desafios de criança pequena, de lidar com toda essa questão, eu sei exatamente o que você passa, porque eu já passei por isso. Eu tive que aprender uma nova profissão, que eu não tinha familiaridade com essa profissão, com as rotinas, com o tempo que demandava para cada atividade. E de quebra, lidar com duas crianças em casa, que era algo que nunca tinha acontecido comigo, especialmente com o Miguel, né? Eu não sabia o que era uma rotina de ter criança o dia inteiro, porque a Maria, ela não foi direto de cara para a creche, mas como eu trabalhava fora, a Maria tinha babá durante o dia, então eu não ficava com ela durante o dia. E quando eu me vi nessa situação, ela já, tipo assim, ela fez 2 anos, ela já foi para a escola, também vida de executiva, né? Igual o Miguel, ficava lá o dia inteiro. Então, assim, eu me vi numa situação que eu não sabia nem o que era ser mãe de criança o dia inteiro dentro de casa. E com isso vieram vários desafios além da profissão. É horário de comida de menino, é lanche de criança. Quem é mãe aqui sabe, criança não é só escola. No caso deles, né, eles passaram a estudar meio período, não era mais o dia inteiro. Mas aí vinham outras coisas. Aí tinha uma natação da vida, aí tinha um balé da vida. Era uma loucura. E ter que administrar isso tudo com uma nova profissão. Pois bem, quando eu falo para vocês que eu sei bem como é que é a loucura e os sentimentos que passam dentro do coração de vocês, eu sei exatamente porque eu já passei. Muitas vezes a gente se sobrecarrega, muitas vezes a gente avança com o trabalho insanamente, noite afora. Por quê? Porque durante o dia não dá conta de casa e não dá conta de conciliar menino e tudo mais. Então, você se ilude dizendo assim, não, eu prefiro, eu rendo mais, é muito melhor eu trabalhar de noite para poder fazer as coisas. Só que esse muito melhor para você é melhor do ponto de vista de que é um minuto que você está em paz, que você não tem ninguém ali dependendo de você, te demandando. Só que tem o outro lado. Você está deixando de dormir, provavelmente você não está cuidando da sua saúde e você provavelmente, a um curto prazo, daqui a pouco você está doente. Pelo fato de que você não dorme, o que acontece? Começa a ficar irritada, irritada com o companheiro, irritada com criança, irritada com todo mundo. Vocês não percebem isso, que quando vocês não estão legal, vocês são privadas de sono, vocês estão cansadas, parece que vocês ficam muito mais irritadas e coisas que talvez seriam desse tamanhinho se você estivesse bem, a coisa vira um alvoroço, uma coisa enorme. Eu não sei vocês, então se só eu que sou assim, eu que sou descompensada mesmo. Mas geralmente é assim comigo. Quando eu estou irritada,
quando eu tô maluca assim, aí pronto, aí eu qualquer coisa vira um pandemônio, a galera já sabe que Dona Justa tá bem louca e é melhor nem mexer comigo porque o caldo entorna. Então, assim, aqui é muito engraçado, é o seguinte, gente, agora eles cresceram, né? E quando eles veem que eu tô irritada, é muito engraçada, porque eles ficam em silêncio, eles não falam, e daqui a pouco eu só tô vendo assim, tem um guardando uma roupa aqui, tem outro com uma vassoura ali, sabe? Coisas que eles não fazem normalmente. Mas quando eles veem que eu tô muito louca, eu só vou vendo esses movimentos, né? Então, assim, e é um pouco disso. Ó, tem uma pessoa que está falando aqui, a Daniela, eu rendo nada à noite. Pois é, Daniela. E tem isso que eu ia falar. Muitas vezes que existem, né, a questão dos ritmos de trabalho, cada um tem um. Só que, por exemplo, assim, eu, no meu caso, eu sou o tipo da pessoa que eu sou uma negação à noite, então eu sou lerda e tudo mais. Então, muitas vezes eu estava ali insistindo naquele horário, porque era o que me sobrava de tempo. Então, isso se tornava mais estressante, mais esgotamento ainda. Olha que aqui alguém aqui, não sei quem é do iPhone aqui. Depois da mentoria, nunca mais trabalhei de noite, aprendi certamente a valorar meu trabalho. É isso mesmo. Então, assim, eu passei por todas essas fases que vocês talvez passem. E outra coisa, as idades, né, gente? As fases das crianças vão mudando. Porque vocês vejam bem, quando eu comecei nessa fase, eu tinha. Ah, a luz. Quando eu tinha, por exemplo, a Maria de 3 anos, vocês sabem que uma criança de 3 anos é praticamente um bebezão falante, né? Que ainda demanda muito de você, mas já é diferente de uma criança que já está ali com seus 5, 6 anos, que já tem uma certa independência, e nem é tanto. Mas é muito diferente também de uma criança que entra na fase dos seus 10, já o adolescente de 12 anos e tudo mais. Então, ou seja, as fases vão passando. E isso que é importante também que você entenda os seus momentos. Por exemplo, eu falei para vocês aqui que a Marta, quando entrou na colmeia, o Arthur tinha só 2 anos. Com certeza, os desafios que a Marta passava para trabalhar com o Arthur com 2 anos, hoje já é muito diferente com o Arthur com 5. O Arthur com 5 já é um ser mais independente. Provavelmente, se bobear, o Arthur já até toma banho sozinho. Então, assim, e eu vivi isso. Quantas vezes o próprio Miguel, que ia e dava banho na irmã, que levava a irmã para o banheiro para dar rumo, porque às vezes eu não conseguia fazer. Só que isso tudo que eu estou colocando a minha jornada aqui para vocês, para dar de exemplo, e com certeza muitas de vocês se identificam, o que acontece é o seguinte, com o tempo isso me adoeceu. Hoje eu coloquei o post para vocês. Gente, ó, esse vestidinho que eu tô aqui hoje, esse vestido, eu usei no batizado das minhas crianças. Hoje ele tá até mais larguinho do que da época que eu usei esse vestido. Então, para vocês terem uma ideia, depois disso, nessa fase dessa loucura que foi a minha vida aí com as crianças pequenas, eu engordei 44 quilos. Então, isso tudo é um bando é um monte de descontrole em relação a. Quando a gente fala de organização do trabalho da gente, as questões elas não são apenas só de organização de prazos, de organização de agenda. Elas passam, inclusive, por esse olhar para a gente deixa de ter. Você vira simplesmente um instrumento de trabalho
e você não faz outra coisa. Hoje, eu ouvi uma coisa de uma aluna muito sofrida, muito doída, que ela dizia para mim assim, que ela não consegue nem aceitar um elogio do marido dela, que ela não acredita nele quando ele diz que ela está bonita e tudo mais. Então, o que que isso... E é uma mulher muito bonita. Então, assim, o que que isso mostra para a gente? O que está faltando para essa mulher, para ela acreditar num elogio do próprio marido, de qualquer outra pessoa, que basta ela se olhar no espelho para ela ver o quanto que ela é bonita? Ela não se acha. Ela não se enxerga, ela não consegue olhar para esse espelho e ver essa pessoa. E isso não acontece só com ela, isso acontece com muitas de nós. E o que que isso tudo tem a ver com o nosso trabalho? Tem tudo a ver. Porque quando a gente não enxerga esse valor, né, esse cuidado com a gente mesmo, tudo o resto descamba, minha gente. Todo o resto descamba. Até para a questão das vendas. Vocês acham que uma mulher que não tem confiança nela própria, ela consegue vender, oferecer seus produtos com a mesma facilidade do que uma mulher confiante? E olha só, não estamos falando de timidez, são coisas diferentes. Uma mulher tímida, ela introspectiva, ela pode vender perfeitamente, tranquilamente. Agora, uma mulher, por mais que ela tenha essa, vamos colocar assim, ela seja falante, ela conversa, tal, não sei o quê, mas se ela não tem essa confiança nela mesma, ela não vende. A coisa não anda. Então, isso é muito complicado. E a gente precisa começar a cuidar aí disso, e isso tem muito a ver com a rotina que a gente tem no nosso dia a dia. Um dos pontos que eu sempre trago para as minhas alunas, quem é minha aluna sabe disso, a gente fala muito sobre a energia pessoal. De onde que vem essa energia pessoal? Essa energia pessoal é o que retroalimenta a gente internamente. Onde que vem essa energia pessoal? É desse autocuidado, que ele é gerado através do quê? Atividade física, gente. Por mais que você não goste, tem que sair, fazer, nem que seja uma caminhada. Ah, eu tenho bebê, não tem problema. Enfia o neném no carrinho, vai dar uma volta. Você precisa ter alguma atividade física. Isso libera um monte de troço aí no teu organismo, e isso te ajuda a essa retroalimentação de energia pessoal. De vocês hoje que estão paradas, que não fazem porcaria nenhuma. É acordar, botar o rabo na cadeira lá, tomar café da manhã e não fazer mais nada. Tipo assim, aí já chega, já embola ali com uma louça que vai lavar, é menino, não sei o quê, e não faz nada. Gente, e eu sei o quanto que isso é desafiador, porque para mim é difícil, para mim é sofrido. Mas eu não posso pensar muito, eu simplesmente tenho que acordar e fazer. E o dia que eu não faço essa atividade física, eu já percebo que o meu dia já não anda bem. A minha energia já é outra. Então, isso é uma questão de hábito da gente, igual escovar o dente. A gente precisa se impor esse tipo de coisa. Aí, outra fonte de energia pessoal, a questão da alimentação. Quando vocês entram nesse looping louco de trabalho aí, não se alimenta direito. Você não cuida da tua alimentação. Eu mesmo sou o tipo da pessoa
que como problema. Então, eu vou querer derrubar um boizinho ali, comer um monte de besteira e vou só engordando, só engordando. Tem gente que é o contrário, tá ali naquela ansiedade, tal, não sei o quê, não come. Então, assim, a questão da alimentação, ela te descompensa. Ou para quem engorda, ou para quem come pouco. Tem gente que às vezes fica na mesma, mas não tem uma alimentação de qualidade. E isso reflete diretamente também nos seus resultados. Lembra que a gente falou a questão de estar irritada, aquela coisa toda? Isso tudo também tem a ver com alimentação. E a gente tem muito contato com açúcar. Então, o açúcar, ele já te dá uma acelerada. Então, se você come besteira e come açúcar e tudo mais, o que, que vai acontecer? Você vai viver naquele looping daquela aceleração e vai estar ali pilhada, irritada. Marido chegou em casa, você já está dando choque. Menino falou qualquer coisa, já toma uma espanada. Eu tenho certeza que muitas de vocês se identificam com esse tipo de coisa. Então, cuidar de você é muito importante. Sabe aquela história do avião, né? A gente coloca a máscara de oxigênio primeiro em quem? Nas nossas crianças, no nosso marido, se estiver do nosso lado? Ou a gente coloca a primeira máscara de oxigênio na gente? Se a gente não estiver bem, como que a gente vai cuidar de todo o resto? Então, isso é prioridade. E eu quero trazer isso para vocês, trazer essa consciência, para que vocês comecem, quando for pensar em organizar uma rotina para vocês, que essa rotina comece por você. Muita gente fala para mim assim, ai, mas eu não consigo fazer isso cedo, ai, não consigo acordar mais cedo. Olha só, você consegue acordar mais cedo, sim, mas logicamente você vai ter que dormir mais cedo. E essa questão do conseguir é você querer. Tem um dia com 24 horas. Por que que você vai ser o alecrim dourado que as tuas coisas não cabem dentro de 24 horas? Então, vai caber sim, mas é uma questão de você começar a olhar e se priorizar. Ah, Jússi, mas aí eu tenho problema, que eu tenho filho pequeno, tal, não sei o quê. Gente, super entendo. Eu já passei por muito dessas coisas aí também, com filho pequeno, e era infernal. Olha, eu já tive época, eu tinha, para vocês terem uma ideia, eu tinha esteira na minha casa. E eu, assim, eu treinava em casa mesmo. Olha, se vocês vissem, hoje, quando eu penso, eu dou risada, mas na época, tinha dia que eu estava tão irritada e aquilo me dava tanto nervoso que eu chegava a chorar, porque era o único momento que eu tinha e eu não conseguia. Era a Maria e a cachorra, por exemplo, assim, queria subir na esteira. Se eu deitasse no colchonete para fazer um abdominal, ela vinha correndo, pulava na minha barriga, tipo assim, ela era o peso. Cara, tipo assim, sabe? Hoje, a gente lembrando, a gente ri. Mas naquele momento que você fala, meu Deus, né? Tipo assim, cara, ser mãe é muito foda. Todo mundo fala que é tudo lindo, maravilhoso, aquele romance e tal. Mas, meu Deus do céu, a gente passa muito perrengue. Que passa, a gente ri, a gente se diverte. A Rose está lá rindo, que deve estar lembrando poucas e boas que deve ter passado com os meninos dela, que hoje tudo é homem. Mas a gente fica descompensada na hora que a coisa está acontecendo. Né? Então, assim, eu te entendo, com um menino pequeno é complicado. Então, assim, mas
Se for o caso, se você tiver um companheiro, se você tiver um marido, tenta negociar com ele um horário. Por exemplo, acorda cedo, você vai fazer alguma coisa, nesse horário, né, as crianças estão dormindo, ele está em casa ainda. A Raquel aqui estava falando que tem um bebê de 8 meses, coloca o bebê no carrinho, vai dar uma volta, esse moleque precisa de sol também. Então, assim, encaixe dentro da possibilidade do que vocês têm, porque isso é importante. Aí a gente entra na questão da alimentação, né? Isso é outra coisa que, às vezes, vocês complicam muito a vida de vocês desnecessariamente, sabe? Por preciosismo, muitas vezes. E eu vou falar para vocês terem uma ideia, o Miguel mesmo, o Miguel, quando até a Maria nascer, o Miguel nunca comeu comida congelada. Porque eu fazia tudo na hora, né, gente? Imagina o precioso, o alecrimzão dourado ali, ia comer comida congelada. Imagina! Só que aí tu vem o segundo, tu vê que meu filho, é o bicho chupando manga. Tipo assim, é ruim que não vai ter comida congelada. Às vezes, nossa, e Miguel, e não repetia, né? Imagina que ele ia repetir. Se ele comesse hoje o peixinho, que ele ia comer peixinho amanhã, de jeito nenhum, né? Comida balanceada. Maria, às vezes, acho que eu ficava uma semana comendo a mesma coisa. Que a hora que eu achava ali, catava e pegava, mas eu congelava. Então, assim, a gente tem que facilitar a vida da gente. Então, hoje mesmo, até hoje, gente, eu faço comida. Sábado é o meu dia de preparar comida. Ainda mais que o menino agora come com dieta, é um inferno na torre, tem que fazer tudo os troços pesados. Então, mas sábado é dia de fazer comida. E por que que eu paro no sábado para fazer comida? Porque se eu não parar no sábado e fizer essa comida, que para mim, gente, de verdade, é um prazer, eu gosto de fazer, não ligo de fazer. Mas se eu não fizer isso durante a semana, é muito complicado ficar saindo correndo, fazendo, preparando comida. Então, quantas hoje, às vezes você tá ali preparando doce, tal, não sei o quê, aí você tem que desarmar todo um circo, né? Desmonta tudo, tira tudo que você precisa usar a cozinha para fazer a sua comida. Porque menino vai para a escola. Então, quantas coisas que você poderia, às vezes, deixar pronta, já organizada, para facilitar a sua vida? Entenda que muitas vezes quando você acha que você vai perder um tempo, na verdade, você está ganhando tempo e qualidade de vida. Por quê? Porque você sabe que você vai ter uma comida decente. Porque a gente sabe disso. Se a gente está correndo, a gente come qualquer troço que tiver. Vocês sabem disso. E, inclusive, vai dar qualquer troço para menino. Né? Então, ou muitas vezes, você prioriza eles e você deixa de comer. Quantas vezes, gente, eu deixei de comer? Principalmente que quase não como carne desde a gravidez deles. Então, se a comida deles é na base da carne, eu sempre tenho que ter alguma coisa para mim. E se eu não preparo com antecedência, eu preparo para eles e eu não como. Isso, gente, não é porque eu sou a Jússi. Isso é mãe. É desse jeito. Você resolve a vida do filho e você vai e continua a trabalhar e você esquece de você. Então, se a gente não se organiza, a gente não faz esse tipo de coisa, a gente não cuida da gente. Aí, onde é que está indo a energia pessoal da gente? Está indo para o ralo.
E quando a gente está com essa energia pessoal baixa, o que que acontece? Isso se reflete aonde? No resultado do nosso negócio. Mulher irritada, mulher que não está com a cabeça boa, não vende, não pensa, não tem ideia. O que eu estou falando aqui para vocês? Está fazendo sentido? Alguém se identifica? Me conta aí. Tem gente aqui no Instagram, tem gente aqui no Zoom. Vocês conseguem se ver em algumas dessas situações? Me contem. Troquem aqui comigo. Muito sentido. Pois é, Raquel tá de neném novo ainda. Preocupante, Raquel. Tem que cuidar. A Camila se identifica muito. Pois é, gente. Então, assim, disso que eu estou trazendo aqui para vocês, o primeiro ponto é cuidar de vocês, dessa retroalimentação de energia pessoal. Aí agora vamos à questão da parte do negócio em si, da organização do negócio em si. Ó, um dos erros que eu vejo muito, isso assim geralmente acontece nas primeiras conversas que eu tenho com as meninas quando entram na, aqui na parte da mentoria. Ó, Raquel, exatamente. Garante a comidinha do bebê e você não garante a tua, né? É desse jeito. É desse jeito que a gente faz. Então, por exemplo, aí chega na organização do trabalho. O que que eu vejo muito que acontece, gente? Oh, meu Deus do céu. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Estou dobrando as pernas aqui, está aparecendo lá meus negócios lá. Então, assim, o que que acontece? Não tem horário para trabalho e não tem horário para é, as coisas da casa. Então, aí começa aquele vucu-vucu. Então, o que que acontece? Vamos dizer lá, Camila aqui. Aí a Camila, vamos dizer que os meninos da Camila estudam à tarde. Ó, vou dar um exemplo aqui, tá? Os meninos da Camila, vamos dizer que estudam à tarde. Camila está sem ânimo para fazer Páscoa, minhas alunas já estão faturando, botando dinheiro no bolso da Páscoa. Tu tá doida, mulher, tu tá atrasada, criatura. Não tem essa de ânimo. Para mim, o que me deixa mais ânimo é a falta de dinheiro. Tá louca? Corre aí que tá atrasada. Mas vamos lá, a questão da organização. Essa parte da organização do trabalho. Muitas vezes, vocês têm que atentar que quem tem menino pequeno, gente, não adianta querer você dizer que você vai conciliar trabalho com horário de menino dentro de casa. Porque é confusão na certa. Você não vai dar atenção nem para menino, você não vai dar atenção nem para o teu trabalho direito, ou vai fazer besteira. E muitas vezes faz besteira, perde ingrediente. Por quê? Porque está fazendo cagada, não está prestando atenção no que está fazendo. Então, assim, o que eu sempre sugiro para as minhas alunas? Cara, fecha o bloco de horário, que os meninos estão em casa, é aquele horário que os meninos estão em casa, e você vai ser a mãe que esses meninos precisam ter ali dentro de casa. Ah, é lição de casa? É lição de casa. Vamos resolver lição de casa. Vai ajeitar as coisas da casa? Vai ajeitar as coisas da casa. Ah, tem que levar para natação, para não sei o quê, para não sei o quê. É tudo ali naquela manhã. E eu vou te dizer uma coisa: não adianta nada você querer dizer que você saiu da CLT para empreender para ficar por conta de menino e fica misturando trabalho com menino. Você está se enganando e enganando essas crianças também. É confusão. Entendeu? É confusão, gente. Então, não tem jeito. Gente, férias, menino de férias? Como isso? Que loucura é essa? Enfim, deve ter umas escolas diferentes aí. Então, assim, o que que acontece? Bloqueia horário. Ah, menino fica em casa de manhã? Então, ok, não vou trabalhar de manhã.
Saiu para a escola, começa a fazer o teu trabalho. Eu tenho muitas alunas que acontece justamente isso. Só trabalha no período da tarde. Por quê? Porque às 5 horas, 5 e meia, já tem que catar as criaturas lá na escola, trazer para casa. E aí vocês sabem como é que é. Menino que chegou da escola, menino vai chegar quietinho, sentar ali no sofá e ficar igual um bibelô? Não, né, gente? Os moleques chegam sujos, chegam com fome. Então, só ali naquela confusão ali de banho, de tudo, e eles querem ficar com você. Então, querendo ou não, por isso que eu falo, há fases e fases do nosso negócio. Muitas vezes você não pode querer se comparar, por exemplo, assim, a Mirtes, que hoje, praticamente, quando não está cuidando dos netos, a Mirtes não tem um pinto para dar água. Então, quer dizer, não pode comparar a rotina dela de produção com a tua rotina que tem 2, 3 filhos, pequeno. É muito diferente. Então, você tem que ver a tua realidade. Então, praticamente, você vai cuidar. Ali, por exemplo, você tem a Carla, a aluna minha, lá de Paranavaí, nem sei se a Carla está aqui. A Carla trabalha, deixa os meninos na escola 1 hora, a Carla vem, ó, e senta sarrafo no serviço. Que ela só tem até as 5 e meia para fazer isso. Acho que 5 horas, na verdade, porque 5 horas ela tem que estar saindo para pegar a molecada que sai 5 e meia. E a Carla era um caso desse. A Carla era aquela confusão. A Carla era tudo desregrada, por quê? Porque ela fazia um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tal, não sei o quê. Chegava de noite, ia botar o menino para dormir, para depois ir trabalhar, ficar até de madrugada e às vezes final de semana. Gente, final de semana é para tu ficar com a tua família. À noite é para você estar com a tua família. Quantas confeiteiras que eu conheço que tem uns casamentos tudo lascado? Porque meu marido não entende. Vai entender o quê, criatura? Vai entender o quê? Chega, tu tá dando choque, nervosa, estressada com o serviço. Largou a comida lá, ou manda se virar, tal, não sei o quê. Tu tá enfiada só no serviço. Muitas vezes tu vai dormir, todo mundo da casa já dormiu. Que relação é essa? Entendeu? Você não tem relação com a família. Então, você às vezes se engana achando que está dentro de casa. Ai, não, para cuidar da minha família, tu não está cuidando de nada, tu não está cuidando de você, não está cuidando de um serviço, não está cuidando de nada. Ok, eu tenho uma pessoa que está falando aqui, ó, tem bebê, trabalha fora, tem um bebê de 5 meses, um menino de 4 anos e uma menina de 9. Muitas vezes trabalha final de semana e semana até meia-noite. Então, Tami, é aquela velha história que às vezes eu pergunto: o que que é isso que você está vivendo? Você não está vivendo. Você realmente precisa fazer isso? Sabe? Porque às vezes não vale a pena ter o tipo de vida que vai te desgastar ao máximo e tirar toda a tua qualidade de vida com a família. As coisas têm que ter equilíbrio, gente. E às vezes o equilíbrio não é tá tudo certinho, às vezes é largar a mão de um desses pratinhos que você está tentando segurar. E entender isso é muito importante. Sabe, tem gente que às vezes dá uma pirada, por exemplo, assim, no meu horário de trabalho, aí eu não consigo, por exemplo, assim, eu já tive casos assim que eu acompanhei de muito perto. Tem gente que não consegue trabalhar se tiver uma roupa assim, assim, assado para lavar. Aí ela para todo o serviço dela para ela lavar roupa, e aí ela trabalha de noite. Mas será que precisa lavar roupa todo dia mesmo? Será que às vezes não dá para dar uma ajustada?
nessa rotina de casa, porque isso é uma coisa que também eu trago aqui para vocês para reflexão. Essa questão do dentro de casa, às vezes, tem muitas mulheres que se sentem culpadas por estar em casa e achar que, por exemplo, o trabalho dela não é importante como o do companheiro. E aí ela acha que é a obrigação dela que essa casa esteja o tempo todo brilhando. Quando o cara faz alguma coisa, ele está me ajudando. Mulher, o homem mora aí na tua casa, se não te contaram ainda, ele mora aí. Então, ele não te ajuda, ele está colaborando também. A mesma coisa com filho. Eles não estão ajudando, eles estão fazendo a parte deles. Vai crescendo, vai começar a fazer as coisas. E isso, muitas vezes, parte da gente ter que direcionar isso. Porque a gente sai abraçando tudo e fazendo tudo, sem contar a chatura, porque a gente é chata também. Porque aí pediu ajuda para lavar uma louça, vai lá reclamar porque não estão lavando do teu jeito. Estou falando errado aqui? Eu não estou. Eu sei, eu mandava a Maria, às vezes, ensinando ali, Maria lavar aquelas coisas todas ali. Meu Deus do céu, gente, só lavava a frente dos pratos, atrás era gordura pura. Eu ficava trabalhada no ódio, mas me segurando, não falava nada. Por quê? Porque se eu falasse, já ia dar ruim, na próxima eu não fazia. Hoje é uma maravilha, do nada ver uma loucinha ali, vocês vão lá, lava tudo, bota uma música, canta, lava. E se eu tivesse enchido o saco dela lá atrás, e toda vez que ela fizesse, eu inibisse e reclamasse, eu talvez hoje ela não teria essa iniciativa de chegar, viu ali, já vai fazer. Quantas vezes pedem, às vezes, ajuda para o marido, o cara tá tipo assim, puta, e homem, gente, não sei se tem homem aqui, mas homem é boca de burro. Os homens são moloide mesmo. Não vão fazer igual a gente nunca. Aí, pronto, pedi um negócio, aí, primeiro, assim, que vão fazer no tempo deles, né? Não é no nosso. Mas aí, vão lá e fazem o troço. Aí, a gente já fica trabalhada no capeta encarnado ali, porque não fez do jeito que você queria fazer. Aí, pronto, já irritou o homem, coisa não faz mais. Então, vocês entendem que, muitas vezes, é a gente que bagunça essa coisa toda. A gente inibe, inclusive, essa colaboração de tanto que a gente é chata. A gente reclama para um cacete. É chata. E aí faz o quê? Puxa tudo para si, para fazer sozinha. E aí né, tá naquele modo lá irritada. Aí sai gritando dentro de casa, que é tudo em cima dela, que só ela que faz, que não sei o quê. Eu sei, a gente faz isso. Dá o show bem pirotécnico, né? Fica um climão dentro de casa. É assim. E muitas vezes é porque a gente cria essa situação. A Juliana Antunes ali está rindo. Mas, gente, só muda os endereços, só muda o ICEP, o CPF, porque é tudo igual. Então, assim, a gente tem que começar, sabe, a se desprender um pouco disso, dessa necessidade de abraçar tudo. Vai ficar mais leve, tal, não sei o quê. Não, é assim, gente, vida de mulher só Jesus na causa. Mas tem muita coisa que a gente pode se desprender e deixar a coisa mais leve. Vocês não concordam comigo? Muitas das coisas a gente arruma para a cabeça. A gente poderia deixar a coisa mais leve. É igual aqui, ó. A minha vida já é leve. Não fui arrumar esse muqueca aqui, adotei esse muqueca aí tem um mês.
Igual agora, eu não consigo nem me mexer porque o bicho está deitado aqui embaixo de mim, dormindo, esparramado. Eu precisava desse cachorro na minha casa? Não precisava, eu fui arrumar. Então, assim, muitas das vezes a gente arruma as coisas para a gente não pede ajuda, e a gente sempre está achando que o outro tem que saber que a gente precisa de ajuda. Né? O outro tem que adivinhar que você está pensando. Teu filho tem que saber que se eu ficar puto com o negócio aqui. Sabe? Então, assim, essas coisas, tudo isso ajuda a gente começar a pensar, a estruturar uma rotina melhor para a gente. E o primeiro de tudo é isso, é a gente cuidar da gente. E muitas de vocês, eu acho que, como eu fiz, porque vocês não precisam chegar ao ponto do que eu fiz, eu ter que ficar doente realmente, eu chegar num extremo. Vocês não precisam disso. Vocês não precisam passar por isso. Vocês podem ver um exemplo como o meu, que fez tudo errado, que deu ruim, mas que achou um caminho do meio. Sabe? E esse caminho do meio passa muito por essa questão de que a gente não tem que fazer tudo, a gente tem que pedir ajuda, a gente tem que começar a estabelecer limite para os outros e para a gente. Qual que vai ser o meu horário de trabalho? Se você trabalhasse fora, você não teria um horário para você trabalhar de tal hora a tal hora? Então, por que que você não para? Que eu tenho certeza absoluta que muitas vezes você deixa trabalho, às vezes, para fazer mais tarde, mas durante o dia você procrastinou. Durante o dia você ficou perdida dentro de um Instagram da vida, que é um buraco negro. No Pinterest, que é buraco negro, pior do que o Pinterest. Chega lá para olhar a referência de um negócio, quando vê, pronto, já anoiteceu, já e está lá no Pinterest ainda. A gente é dessas. Então, a gente tem que ter um pouquinho não, um pocão de disciplina em cima daquilo que a gente vai fazer. Traçar nessa organização diária o que eu tenho para fazer hoje, qual o tempo que eu vou levar para fazer essas tarefas. Uma coisa que eu falei para vocês, quem me acompanha sabe, gente, todo domingo eu tiro um tempinho, e geralmente eu faço isso no café da manhã, que eles estão dormindo ainda, então, assim, eu estou sozinha ali e tenho mais tempo, eu organizo toda a minha agenda. Então, muitas coisas, por exemplo, assim, praticamente toda semana, eu já sei, terça-feira eu tenho compromisso aqui com vocês, então, às vezes, eu já tenho coisas pré-agendadas, mas eu organizo toda a minha semana, o que eu vou fazer, o que eu vou encaixar, o que não vou, e todas vocês podem fazer isso. Ah, que dia que você vai no mercado, que dia que você vai fazer a tua marmita, que dia que você vai fazer as coisas. E muitas de vocês, às vezes, vocês acordam e aí vocês vão pensar no que vocês vão fazer nesse dia. Então, tem muita gente que às vezes fala para mim assim, ah, Ju, se você é muito organizada. Gente, eu não sou. Isso é uma característica minha. Eu não sou organizada nada. Então, por isso que eu preciso ter as coisas todas anotadas, o que eu preciso fazer, de que horas a que horas, para poder realmente desenrolar meu dia. Se você falar para mim assim, não, Ju, se você é disciplinada e comprometida, aí eu concordo, mas não organizada. Então, é através da disciplina, através desse comprometimento com as coisas que eu tenho que fazer, que me traz essa organização. E essa organização, gente, ela traz liberdade para a gente.
Quantas vezes vocês já deixaram de fazer algo que vocês gostariam muito com a família, porque vocês tiveram que avançar com o trabalho? Já aconteceu com vocês? Porque para mim já aconteceu. Eu já passei uma noite inteira trabalhando, na véspera do aniversário do meu filho, que ele tinha chamado os colegas para almoçar lá em casa, e eu não consegui. Eu virei à noite, eu só fui para casa, já era 3 horas da tarde. O almoço dos amigos, que era para ser um estrogonofe que eu ia fazer, virou um macarrão com linguiça que a avó veio, fez correndo, improvisou. Eu cheguei 3 horas em casa e esqueci o bolo no ateliê. Campeã, né? E detalhe, o bolo para montar ainda, o bolo não estava pronto. Isso é horrível. Isso é horrível para a gente, isso é horrível para o filho. É frustrante. E isso foi fruto do quê? Desorganização. A Ju está falando, assim, é um problema grande, procrastinação. Muitas vezes a gente está fazendo, enrolando coisa, não, vai dar tempo. Ah, isso daqui depois eu faço. Olha como que era o meu pensamento, às vezes. Eu, às vezes, chegava na terça, não, isso daqui, ó, hoje não vou dar tanto gás aqui, não, porque, afinal de contas, eu consigo... tem quinta-feira a noite toda ainda, tem sexta ainda a noite toda. Olha o meu pensamento, gente, que absurdo. Eu contava já que eu não iria dormir naqueles dias, nos próximos dias. Esse é o pensamento de gente maluca, doente. E uma das coisas dos meus compromissos com as minhas alunas hoje é organizar a rotina delas. Todas que estão aqui sabem disso. O quanto que eu bato nessa tecla. Vamos arrumar tua rotina. Não vai vir à noite. Não vai trabalhar final de semana. E mesmo assim, essas meninas não têm o faturamento comprometido por conta de deixar de trabalhar à noite ou no final de semana. Ao contrário, muitas aumentam o seu faturamento, por quê? Porque passam a ser mais comprometidas com o trabalho e focadas nas ações que precisam fazer. Interessante isso, né? Você deixar de trabalhar de noite, você deixar de trabalhar no final de semana e você fazer mais dinheiro. Ó, a Lu falando aí também. Então, gente, vender mais, botar dinheiro no bolso, tem a ver com trabalhar mais. A questão é trabalhar de forma inteligente. Então, assim, isso é muito importante. Muito importante para vocês, sabe? Ter exatamente, Raquel, perfeito, organizar a semana. Agora, por exemplo, assim, isso é trabalho, tá, Raquel? A organização da tua semana, isso faz parte do teu trabalho, faz parte o planejamento. E muitas confeiteiras, às vezes, não entendem que planejar, que fazer essa parte da gestão, dos controles e tudo mais, que isso não é trabalho, só encara trabalho se realmente estiver produzindo. Então, isso é muito importante, gente. Ter esse planejamento, fazer essas ações. Então, assim, e isso é uma das coisas que a gente faz. Uma das primeiras coisas que a gente faz dentro da colmeia. Deixa eu entender tua rotina. Deixa eu entender como que você faz. Ó, a Lu falando, né? Uma das partes que mais gosta, porque sempre aprendemos algo, sempre, sempre. A gente precisa extrair isso. E eu, inclusive, gente, olha, eu leio muitos livros sobre isso, sobre a parte da rotina, sobre a parte de foco, sobre a parte de disciplina, sobre esses geradores, assim, de mudanças de hábito. Isso faz muito bem para a gente e isso
reflete automaticamente no nosso negócio. E isso é uma coisa que vocês têm que entender o seguinte: quanto mais a gente faz esse tipo de coisa, parece que não, mas esse tipo de ação bota dinheiro no seu bolso. Olha só, olha o que a Nath está falando, gente. Pois é, eu tenho isso e ia comentar até contigo, Nath, que eu vi você ali na academia, numa história, eu fiquei impressionada. Precisa colocar o nosso cuidado nesse planejamento. Na tua agenda. Gente, isso daqui, ó, eu vou falar aqui vou mostrar para vocês, ó. Ó, hoje eu não preenchi ainda. Todo dia está aqui na minha agenda, ó. Eu controlo meu peso, meditação, leitura e atividade física. Isso é a minha rotina de entrada, todos os dias. Todos os dias. Faça chuva, faça sol. Eu me comprometi comigo, inclusive eu estou contando, estou metrificando. Sabe, quantos dias eu estou fazendo por trimestre, tá? Então, assim, em 3 meses, por exemplo, são 90 dias de meditação, furei um dia, mas eu vou fechar com 89 dias. Olha o quanto que isso faz bem para a gente, né? Tipo assim, puta, me comprometi com 90 dias e vou fechar com 69. Atividade física, são 66 dias nesse trimestre de atividade física. Vou bater essa marca também. Sabe? Leitura, eu queria, assim, meu objetivo do início do ano era ler um livro por mês. Eu estou no 5º livro. É porque eu acelerei meu processo de leitura? Não, é porque eu estou lendo todos os dias. Você não precisa ler um monte de tempo, mas é um pouquinho cada coisa, um pouquinho todo dia, entendeu? Por exemplo, o meu treino na academia mesmo, eu não fico lá 2 horas, 1 hora, não. Eu falei para o menino, monta um treino de 30 minutos, porque eu detesto esse ambiente, eu não gosto de ficar aqui. Falei, 30 minutos, aqui é o que eu aguento, entendeu? Então, eu fico lá, faço o negócio lá focada, então, tenho 3 treinos, 3 dias seguidos, depois repete. Então, é só a gente colocar isso como prioridade. E isso é o que importa. Chega uma época da vida da gente, é o que eu falo hoje. Queria ter a bunda dura? Ah, lógico que eu queria. Mas hoje, na verdade, atividade física é para sobrevivência e para os meus neurônios. Então, a gente precisa disso. E a partir dali, você planeja todo o restante do teu dia. E que isso caiba dentro da tua semana. Sabe? Isso caiba dentro da tua semana. Para você ter vida, você tem amigos, você tem filho, você tem seu companheiro, sua companheira, enfim. Você tem que cuidar das relações, né? Então, assim, isso a gente tem que fazer. Outra coisa que eu implementei para mim, gente, rotina, a higiene do sono. Isso está me fazendo tão bem, com raras exceções, só quando eu tenho aula ou alguma outra coisa. No máximo, 8h30 da noite, eu me desconecto de qualquer tela. Inclusive, o Kindle. Eu não estou lendo nem no Kindle mais. É livro mesmo, sabe? Então, assim, de noite eu não abro mão, estou fazendo isso. Por quê? Baixa a rotação. E isso para a família toda. Só o Miguel que vai dormir mais tarde, porque o Miguel já chega às 9h30 do treino. Então, até tomar banho, comer, tal, ele vai dormir mais tarde. Mas, geralmente, às vezes ele chega, eu e a Maria, a gente já está lá no quarto, cada uma com o seu livro, no seu universo, nada de tela. E isso faz com que você tenha uma noite melhor, que você acorde melhor e vai cuidar da sua vida. Isso mesmo, Camila. Se a gente não cuidar da gente, como é que a gente cuida do nosso negócio? E eu trouxe isso para vocês hoje. Gente, quando eu cheguei no meu limite, que eu adoeci muito, eu com essa gordura toda que
que eu adquiri, eu desenvolvi uma esteatose severa e eu tive indicação para bariátrica, eu tive que operar por conta do nível dessa esteatose que estava gravíssima, e o pior de tudo, né? Eu sou um caso de bariátrica que não deu certo. Eu emagreci 7 quilos no primeiro mês e depois eu não emagreci mais nada. Nada. Continuei gorda. E era uma loucura. Então, por exemplo, assim, eu demorei 2 anos para diminuir o meu peso, fazendo dieta como uma pessoa normal. Então, assim, e hoje eu vejo, na época eu fiquei muito frustrada, muito louca com aquilo, né? Que eu achava que em 3 meses eu ia estar magra, e não estava. Emagreci 7 quilos e foi aquilo, e depois foi indo 1 quilo por mês, 2 quilos por mês, que é o que eu estou acontecendo agora. Então, assim, mas hoje eu vejo o quanto que foi bom, que isso fez com que eu desenvolvesse esses hábitos, eu desenvolvesse a questão da atividade física, de me alimentar melhor, de ter essa consciência alimentar muito melhor do que antes. Então, assim, para tudo, às vezes a gente acha que é o fim do mundo, é a pior coisa, às vezes você está vivendo um inferno. Mas esse inferno é para você aprender alguma coisa. De todos os aspectos da vida da gente. Aquela história, né, de depois da tempestade vem a bonança, sempre. E pode saber que depois da bonança também vai aparecer uma tempestade aí. É o ciclo da vida, é assim. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo, faz parte. Está tudo certo e a gente segue. Então, assim, eu quis trazer muito esse assunto hoje. Fazia tempo que eu não falava sobre isso. É um assunto que eu gosto muito de falar, porque eu vejo que é desafiador para vocês. E a gente tem que trazer esses assuntos. A gente tem que botar esse dedo na ferida e trazer essa consciência. Porque isso tudo vai deixar você forte para você enfrentar os outros desafios que vão vir. Alguém está falando ali que já subiu o nome, não vi, né? A questão de menopausa, né? Que é importante. Outra coisa, gente, que vocês às vezes têm que ter consciência, mulher é cíclica. Esses dias tinha uma aluna minha que veio falar para mim que estava desanimada, que não estava bem, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Daí a gente foi conversando, tá, e eu falei assim, escuta só, como que está teu ciclo menstrual? Aí ela me falou e tal. Gente, então, às vezes, nem isso vocês se dão conta de que o ciclo, às vezes, de vocês, né, de hormônio menstrual, interfere também na produtividade. Cara, tu tá menstruada, não queira que você tenha o mesmo gás do outro período quando você não está. Não vai ser. É natural que você fique introspectiva, é natural que você tenha um acolhimento. E tá tudo bem. Fica na tua, diminui o ritmo. Faz parte. Então, às vezes, até isso, sabe? A gente se olhar para não ficar igual um rolo compressor e indo. Sabe? Hoje uma pessoa até falou para mim assim, ela falou assim, Júcia, eu queria ser como você é muito forte. Eu falei assim, cara, e quem disse que eu sou forte? A gente vai aprendendo com as coisas. Então, assim, tem épocas que a gente está bem, tem épocas que a gente não está, tem épocas que está bem louca, tem épocas que está... Então, assim, mas é respeitar os momentos da gente. E tá tudo certo. Então, vai passar. E principalmente as meninas que estão aí, começando, tá com um bebê pequeno, tal, não se comparem com uma outra colega que, nesse momento, não está com um bebê pequeno, que já está com um filho maior e tudo mais. Esqueça isso. Cuida da sua vida dentro do que você pode hoje, na fase das suas crianças.
tá tudo certo. Ah, não consegue ficar uma hora na academia? Não vai conseguir mesmo, minha filha. Não vai conseguir. Sinto muito de dizer, não vai. Mas calma, que daqui a um tempo você vai conseguir, vai ser possível. Né? Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Essa palavra, dessa parte do autocuidado, que eu acho que é muito importante, sabe? A gente quer vender, sim, a gente quer ter resultado, sim, mas a gente tem que aprender a administrar essa nossa vida, entender que a gente é humana, que a gente não tem que sair abraçando tudo, a gente tem que pedir ajuda, e para então desenvolver o nosso negócio. Né? E para fechar, vocês devem estar falando assim, tá bom, agora chegou a hora que ela vai falar da mentoria dela. Não, vocês já sabem, qualquer coisa, quem precisar da mentoria me fala, mas eu quero falar uma coisa hoje. Seguinte, eu sei que muitas pessoas gostariam de entrar na minha mentoria, mas hoje ainda não tem uma capacidade de investimento para entrar nessa mentoria. Então, pensando nisso, amanhã, que é dia do consumidor, eu vou abrir uma coisa diferente. Então, presta atenção. Quem aí hoje que teria interesse, que tem interesse, que quer fazer a minha mentoria e não pode investir na mentoria hoje? Tem alguém aí hoje que está nessa situação? Ah, Jússi, eu gostaria muito de fazer uma mentoria com você, mas eu não tenho como investir hoje. Então, se você hoje está nessa situação, presta atenção amanhã nos meus stories, que eu vou fazer um negócio que eu nunca fiz antes, é uma sandice aí, é uma doideira, mas vocês vão ter essa oportunidade. Então, quem gostaria de fazer uma mentoria comigo e ainda não pode investir na colmeia, amanhã, presta atenção. Olha, ó, tem a Cris, tem a Maria, tem a Raquel. Deixa eu até ver aqui, porque conforme for eu chamo vocês, tá? Raquel, depois você me dá até um oizinho lá, quero saber o teu arroba aí, que eu não peguei o teu arroba. Então, assim, presta atenção que vocês vão ter uma oportunidade amanhã de ouro. Juliana também, tá? Presta atenção, tá? Então, quem hoje, só para falar para vocês, hoje a mentoria Colmeia é R$ 3.100. Você pode parcelar. Beleza, quero fazer, Jus. Então, tá bom, vem comigo aqui. Ok, você vai fazer. Mas amanhã, ó, tem bocuda aqui que já sabe o que é e já está falando, né? Então, assim, amanhã, quem hoje não pode investir R$ 3.100 na colmeia, amanhã, isso vai acontecer só amanhã, tá? Eu não sei nem que horas, eu ia falar 9 horas, mas não sei se eu vou já ter pronto o negócio 9 horas, não. Mas amanhã vai ter uma oportunidade, dia do consumidor, para vocês que hoje não podem investir 3.100 na mentoria, tá bom? Então, assim, presta atenção. Fica atenta lá nos meus stories, que eu vou chamar vocês, tá? Aqui, ó, as meninas aqui que estão aqui no Zoom, que eu não sei qual que é o arroba, todas vocês têm interesse, vocês pegam, vão lá e me mandam um recado lá no meu direct. Fala assim, Ju, se eu estava lá no Zoom, eu quero saber o que você tem amanhã de babado aí para nós, tá bom? Então, assim, galera, cola aqui, que amanhã vocês vão ter um presentão. Quem vier, com certeza vai ter um presentão. Até Bivéia, que não renovou a colmeia, se quiser, também pode entrar nesse babado aí, entendeu? Então, assim, presta atenção aí, que amanhã vai ter um negócio, eu vou preparar. Umas pessoas pediram, tal, então eu vou fazer isso. Estou aqui preparando os negócios. Então, presta atenção, espero vocês amanhã. Não sei se vai rolar às 9 ou às 10 horas da manhã. Eu acho que eu tenho que sair amanhã, que horas? Que horas que eu tenho que ir para a rua amanhã?
Quarta-feira. Tá vendo, gente? Eu olho tudo na agenda. Não, eu vou tentar fazer o mais rápido possível de manhã, porque eu tenho um monte de coisa para resolver na rua. Então, aí vou deixar as coisas tudo ativadas, vou preparar tudo aqui, ó. Tem gente aí que já está sabendo das coisas, a Lu não sabe de nada, e só está falando só vai, ela não sabe nem o que é, mas ela está mandando. É assim. Mas então tá bom. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo hoje, nesse nosso formato hoje diferente, né? E aí vamos pensar aí, semana que vem, eu quero trazer para vocês assunto de Páscoa, né? Vamos conversar aí um pouquinho de Páscoa, quem está atrasada, quem não está, quem já está botando aí, vamos pensar aí nas questões de vender, dar uma acelerada. E outra coisa, né, gente? Já vamos pensando aí em Dia das Mães. Dia das Mães, aí, ó, a coisa, o bicho vai pegar. Então, bora lá, começa já a acionar as coisas aí na cabeça. É isso aí, né, Lu? Lu colou aqui. A Lu já está fazendo doutorado de colmeia, gente. A Lu sai de uma colmeia, ela renova, ela continua, não sai, não. É isso daí. Mas então tá bom, minhas amadas, presta atenção, galera que está interessada aí no babado de amanhã, então vem me dá um oi lá no direct, mas amanhã presta atenção lá nos stories que vai rolar um negócio bacana lá, tá bom? Meu Deus do céu, olha lá outra lá no Rio Grande do Norte, Jesus amado. Não, calma, calma, Camila, depois vai resolver isso daí. Ó, beijo no coração para vocês e até amanhã. Então, amanhã vai rolar babado aí, tá bom? Até mais!